Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade à nossa aula de clínica médica, estamos falando sobre moléstias infecciosas, né? Eu vou começar falando um pouquinho hoje sobre notificação compulsória. O que é notificação compulsória? Toda doença, toda moléstia infecciosa, ou seja, aquelas doenças que se transmitem pelo contágio, tá? Se forem identificadas ou suspeitas, devem ser notificadas, tá? Num período aproximado de 24 horas até o caso da suspeita e confirmação. Então, os órgãos de vigilância, normalmente a vigilância epidemiológica, né, que realiza essa notificação. Então, assim que tem algum caso suspeito ou confirmado, o profissional da saúde, seja ele do hospital, né, numa unidade básica, ambulatorial, ele vai realizar a notificação. Então, essa notificação é por meio de uma documentação que é preenchida e enviado para a vigilância epidemiológica. E qual que é a função, tá? Prevenir epidemias, pandemias, tá? Então, cada caso que é notificado, a vigilância começa a observar para ver se é em determinada região que está aumentando, tá? Se é em regiões diferentes, como que está se proliferando, como que está acontecendo o contágio, se é um caso isolado, tá? Se é um caso individual ou coletivo. Normalmente as notificações são individuais, tá? Por indivíduo. E aí, os cuidados, tratamentos, supervisão, orientação, vai começar a resgatar as pessoas do convívio, né? Juntamente com essa pessoa que foi diagnosticada ou suspeita, e vai começar uma abordagem de prevenção nessas pessoas de convívio e tratamento nessa pessoa que está infectada, tá? Isso é a notificação compulsória. Qualquer dúvida, entre em contato, vão falando comigo, tá? Uma das doenças que nós vamos começar a falar é sobre a tuberculose. Já ouviram falar? É uma moléstia infecciosa muito comum, altamente contagiosa, né? Então, a tuberculose é uma doença crônica, muito comum, principalmente em idosos, tá? A tuberculose, hoje em dia, ela é um pouco mais incomum nas pessoas, né? Em que situações ela se torna mais comum? Idosos, tá? Presidiários, ela é muito comum, já vou explicar o porquê. Soropositivos, pessoas que têm a doença AIDS, né? Então, o vírus HIV, ele torna a imunidade da pessoa muito menor. E a tuberculose é uma doença oportunista. Ela se aproveita dos fatores predisponentes. Idade, se já há uma doença pré-existente. O HIV, por exemplo, uma das principais manifestações do HIV é a tuberculose, tá? Por isso que eu falei que é um pouco mais comum também em presidiários, porque nota-se, né? Não sou eu que estou falando, uma estatística de que muitos presidiários contêm o vírus, né? HIV. Então fica uma doença muito comum, oportunista e de fácil contágio, porque normalmente as células são compartilhadas, né? Então, nesses casos, ela é mais comum, tá? É mais comum observar a presença dela. E o que acontece? É uma doença pulmonar que acomete os alvéolos, tá? É uma doença causada por uma bactéria, tá? E ela pode acometer os alvéolos e também outras regiões do pulmão. Esse é um problema, tá? O agente etiológico, ou seja, o agente causador da doença, é uma bactéria chamada Bacilo de Koch. O nome terminológico dessa bactéria é Mycobacterium tuberculose, mas conhecido como Bacilo de Koch, com K, tá? Período de incubação. Quanto tempo fica incubada essa doença até começar a se manifestar? De 4 a 6 semanas, podendo levar até anos para poder se manifestar, tá? Então, olha só que sério.
Período de transmissão. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, em microbiologia, o período de incubação é aquele período em que não se manifesta nenhum sinal e nenhum sintoma da doença, tá? Ah, que legal! Ele pode transmitir, o indivíduo pode transmitir essa doença no período de incubação? Pode, tá? Dependendo da situação, ele pode. Ele não vai manifestar sinais e sintomas, tá? E o período da transmissão é o período em que o paciente se encontra, né, com o bacilo presente no organismo. Enquanto tiver o bacilo presente, tá, ocorrerá o risco da transmissão. E o modo em que a transmissão ocorre, tá, é pela exposição do bacilo. E como que ele pode ser transmitido? Por meio de tosse, de escarro, de espirro, compartilhamentos de lençóis, travesseiros, toalhas, né, que entram em contato com a mucosa. Então, todos os pertences desse paciente devem ser isolados, principalmente se ele estiver em tratamento na sua residência, em contato com outras pessoas da família. O quadro clínico é muito específico, então um dos principais sinais é o emagrecimento, tá? O emagrecimento é algo que choca bastante, porque dá muita interferência. Tosse persistente por mais de 20 dias, principalmente se essa tosse apresenta-se em fase produtiva, né? Com produção de escarro. Ronquidão das vias aéreas inferiores e superiores, tá? Sempre que há presença de muco de secreção, haverá ronquidão. Fadiga é um cansaço muito intenso, tá? Uma moleza no corpo, dor muscular. Dor torácica, é muita dor torácica, o paciente acaba utilizando musculaturas acessórias do tórax para poder manter a respiração, então causa dor. E devido ao esforço para tossir, também acaba causando dor, tá? Palidez, pode ocorrer anorexia, né? Então, por que acontece o emagrecimento, anorexia? O paciente ele tem uma perda de apetite, né? Porque quando a gente come, nesse momento, a gente não respira, né? Se já tem uma dificuldade para respirar, começa a inapetência, né? Ou seja, a perda do apetite. Então, ele diminui a quantidade de ingestão alimentar, tá? E aí, o que vai acontecer? Emagrecimento, anorexia. Pode acontecer hemoptise. O que é isso? É a presença de sangue no escarro, tá? Então, quando o paciente tosse, vem um escarro, né, com aspecto amarelado, esverdeado, marrom, e com a presença notável de sangue. E por que ocorre essa presença de sangue? Devido ao esforço muito intenso para tossir, acabam rompendo os vasos do pulmão. E quando rompe o vaso, causa essa microhemorragia que se apresenta em forma de sangue no escarro, tá? Profilaxia da doença. Quais são as medidas de prevenção? Inicialmente, né, educação sanitária é uma medida muito comum, tá? Para poder prevenir, orientações para o paciente. Quimioprofilaxia dos contatos, ou seja, das pessoas que estão em contatos diário com esse paciente, tá? Elas também vão fazer uso de medicação preventiva. Vigilância epidemiológica. Então, ao notificar a doença, né, o que vai acontecer? Um resgate dos contatos em que esse paciente teve aproximadamente nos últimos 6 dias atrás, tá? Então, todo mundo que ele teve contato, amigo, familiar, namorada, pessoas, serão notificados para ver se estão com a doença também. Por que existe essa vigilância epidemiológica? Para prevenir o contágio. Então, uma pessoa pode contaminar mais 10 e essas 10 podem contaminar mais 10 e assim vai se proliferando a doença, tá? Então, por isso que deve haver essa vigilância e a notificação também. Administração de medicações para tuberculose, tá? Vacinação, a BCG, né? Essa vacina que no calendário vacinal ela é indicada ao nascer. Então, assim que a pessoa nasce, né? Que o bebezinho nasce, ele recebe essa vacina, essa marquinha no braço direito que nós temos, é da vacina BCG,
que é realizada por via intradérmica e previne todos os tipos de tuberculose. Como assim todos os tipos? Existe tuberculose pulmonar, ocular e renal, então ela previne todos os tipos, né? Então, nossa, é muito incomum encontrar tuberculose renal, ocular, porque todos nós tomamos a vacina. Então, ela se manifesta de uma forma um pouco menos agressiva, que atingindo apenas os pulmões, tá? Deve-se manter que tipo de isolamento para esse paciente? Isolamento respiratório e por aerossóis, tá? Então, o que vai acontecer? O paciente vai ficar de máscara, né? E quem tiver contato também vai utilizar máscara respiratória, tá? Lembrando, né, a importância dele ficar de máscara com relação aos respingos, né? No momento da tosse pode respingar no lençol, no cobertor, na toalha, na superfície, né, nos pertences. Então é importante que ele fique de máscara. Ah, precisa ficar o dia inteiro de máscara? Quando ele tiver o contato com outras pessoas, tá? Normalmente no quarto, se tiver um acompanhante, né, se o fluxo for muito alto, ele vai permanecer de máscara. E vai, como forma de prevenção também, fazer oxigenoterapia de acordo com a necessidade, tá? Entre outras situações. Deve ser realizada uma desinfecção do local. Uma desinfecção, uma limpeza concorrente, que é aquela realizada diariamente. Chão, parede, superfície, materiais, tá? Mesa, suporte de soro, leito, tudo que há, né, no quarto do paciente. E deve-se realizar uma limpeza terminal, que é aquela quando o paciente recebe alta, realiza-se uma limpeza terminal de parede, chão, né, colchão, de tudo, né? E se for um tratamento em casa, essa limpeza deve ser realizada também diariamente, tá? Para quê? Para poder prevenir o risco de contágio, de contaminação aí dos familiares. Como deve ser realizado o diagnóstico? Então, exame físico, anamnese, onde o médico vai receber todas as informações, como começaram os sinais e sintomas, quando, quais são, né? Exame físico, ausculta pulmonar, percussão pulmonar, tá? A avaliação dos sinais vitais. E um exame laboratorial é a coleta de escarro, tá? Vai fazer uma baciloscopia, vai coletar o escarro e mandar para análise para ver a cultura, para ver se há presença do bacilo que causa tuberculose, tá? Se houver a presença, quer dizer que a doença é positiva. O que vocês vão fazer aí nesse momento que o paciente for coletar o escarro, tá? Vocês vão orientar, ensinar como realizar a coleta. Por quê? Muito paciente acaba pegando o copinho e cuspindo saliva, e isso não é produtivo, não vai sair o escarro. Então, para ter um exame efetivo, orientem o paciente a inspirar e aí tossir. Quando ele fizer isso, o escarro vem, tá? E quando o escarro vir, já esteja com um copinho na mão. Esse copinho é aquele copinho de coleta de fezes, de urina, tá? Vai colocar sem ter o contato com saliva junto, apenas o escarro, se possível, e vai lacrar esse copinho, tá? Ele mesmo vai fazer isso, ele mesmo vai fechar. O que vocês vão ter que fazer? Utilizem luvas, tá? No momento que vocês forem manipular esse copinho, tá, pessoal? Utilizar luva, proteger, porque durante esse procedimento pode ser que haja ali gotículas de saliva, né? Respingo, aerossóis, então o paciente vai coletar, vai fechar o potinho e entregar para vocês, tá? Se possível, coloquem dentro de um saquinho para poder mandar para análise esse material. Pode-se utilizar também um exame de raio-x, né? Só que esse exame de raio-x, ele não fechará um diagnóstico de tuberculose, porque tem outras doenças que favorecem ao surgimento de muco, né? Então, ele é só um exame complementar. Então, um exame que realmente será efetivo para fechar um diagnóstico é o teste, né? Coleta de escarro, análise laboratorial, tudo bem?
Existe um tratamento específico medicamentoso, que normalmente é a base de antibióticos, tá, pessoal? Só lembrando, resgatando um pouquinho, que existem dois tipos de antibiótico, né? Com ação bactericida e com ação bacteriostática. Qual que é a diferença entre um e outro? Quando a gente fala bactericida, toda frase que tiver sida no final, inseticida, fungicida, germicida, quer dizer morte. Então, inseticida mata inseto, fungicida mata fungo, bactericida mata bactéria. Então, se ele tiver ação bactericida, ele vai matar a bactéria, tá? E se ele tiver ação bacteriostática? Essa ação, ela inibe a proliferação da bactéria, a multiplicação. Inibindo a multiplicação, fica fácil para o organismo começar a reagir e combater as bactérias mais resistentes, tá? Elas vão morrendo normalmente. Quando começa essa situação, elas começam a se multiplicar para aumentar a ação dela de sobrevivência, né? Se tem uma inibição da multiplicação, o organismo se torna mais forte, né? Juntamente com a reação do antibiótico e das medicações, e o organismo se apresenta em um estado que ele começa a combater, tá? E começa a reagir eliminando essas bactérias, tá? Então tem esses dois efeitos aí dos antibióticos. Tratamento geral sintomático. Quando há sinais e sintomas, além, né, do tratamento medicamentoso com antibiótico terapia, existe outro tipo de tratamento não medicamentoso, né? Como, por exemplo, dieta. Dieta deve ser hiperproteica e hipercalórica, ou seja, rica em conteúdo, né, proteico, rica em proteína e rico em calorias, tá? Por quê? Por conta do emagrecimento. Nesse período, o paciente precisa recuperar o estado nutricional, né, que também vai influenciar na questão da imunidade, para ajudar a combater essa bactéria. Repouso também é um tratamento, tá? Uma sugestão. Quando o paciente for bacilífero ainda, ou seja, estiver com um bacilo e tiver risco de transmissão para outras pessoas, ele deve manter as precauções de isolamento respiratório, isolamento de contato, tá? Máscara, as pessoas também devem utilizar aventais para não respingar nenhum tipo de conteúdo na roupa, né, e acabar se contaminando no momento que for tirar a roupa. Antitérmico se houver febre, que normalmente há, tá? Analgésico se houver dor. Algumas notas importantes. O tratamento, pessoal, não necessariamente requer internação. Então, quando o tratamento é realizado numa unidade básica ou ambulatorial, ele é realizado dentro de casa. Então, esse paciente recebe o tratamento, antibiótico terapia, acompanhamento e continua dentro de casa, lembrando que o isolamento é fundamental, tá? Então, assim, esposa, esposo, filhos devem se manter isolados, se preferência esse paciente possa ficar num quarto sozinho, tá? No momento que ele for tomar banho, for ao banheiro, indica-se que ele espere as outras pessoas da casa, né? Se tiver só um banheiro, por exemplo, então deixe o banho dele por último, tá? Primeiro outras pessoas tomam para diminuir o risco de contágio, tá, pessoal? A alimentação também, se puder ser realizada no quarto, prato, talher, copo, separadamente para o uso específico desse paciente, sem compartilhar com outros integrantes da família, tá? A medicação específica para o tratamento, né, da tuberculose, ela é fornecida gratuitamente na unidade básica, tá? Aí, analgésicos, antitérmicos também podem ser que sejam fornecidos ou não, ou que o paciente cumpre essas medicações. Se ele não tiver condição, acredito que se estiver disponível na unidade básica, eles também forneçam, tá? Cuidados de enfermagem. Administrar as medicações de acordo com a prescrição, tá? E com os sinais e sintomas, para dor analgésico, para febre antitérmico, tá?
A medicação específica para tuberculose, eu acredito que seja de 12 em 12 horas ou uma vez ao dia, por um período determinado, tá? Esse período, pessoal, é longo, normalmente demora, né, para encerrar totalmente, mesmo após a alta, né, o paciente continua o tratamento em casa. Então, demora 2, 4, 6 meses aí esse tratamento, não é uma coisa rápida de tratar, tá? Manter o paciente em isolamento, utilizar as precauções de isolamento, máscara N95, avental descartável, luvas, tá? Óculos também pode ser utilizado no caso que haja risco de respingo de fluidos corporais, tá? Saliva, secreção nasal. Realizar a notificação compulsória, são vários papéis que devem ser preenchidos com as informações do paciente, tá? Explicar, orientar sobre a importância do tratamento para que esse paciente não abandone o tratamento. É muito complicado se houver abandono, né? Porque vai surgir complicações para ele e vai surgir risco, né? Vai aumentar muito o risco de contágio. Então, isso é complicado, é muito importante estimular o tratamento e garantir a importância dele. Orientar o paciente sobre uma higienização rigorosa, tá? Então, assim, esse paciente, devido à produção de muco, tá? Causada pela doença, ele vai tossir e escarrar muito. Então, assim, as questões de higiene são fundamentais, porque ele vai escarrar e vai querer eliminar esse escarro. E não pode ser eliminado, né? Por exemplo, no chuveiro, no banheiro, no lenço, que ele vai guardar esse lenço com ele. Então, toda vez que ele for escarrar, pegue um papel, né? Jogue fora esse papel, não no lixo comum, né? Separadamente numa sacolinha. Ponha para fora da casa o mais rápido possível, né? Se for num hospital, vai para o lixo branco, porque não deve ser eliminado, tá? Em locais que estejam em contato. Dentro de casa é complicado. O que a gente orienta? Uma eliminação assim que será eficaz dentro do vaso sanitário, porque ele vai dar descarga e vai eliminar, tá? É um pouco complicado, né? Existem partículas que se desprendem, vão para o ar, mas é mais seguro do que ele jogar no lixo de repente, onde vai ficar mais tempo exposto, né? Ou na pia, que pode ter algum tipo de contato. Então, assim, um vaso sanitário é uma indicação que oferece menos risco, tá? Vocês sempre vão observar as características desses carros, o aspecto, né? A coloração, se tá aspecto pastoso, espesso, né? Sanguinolento, se há presença de sangue, tá? Coloração, normalmente ele vem amarelado, esverdeado, amarronzado, com presença de sangue, pode vir também, tá? Sanguinolento, um odor fétido, né? Vocês vão aferir os sinais vitais regularmente, de acordo com a prescrição, 6 em 6 horas ou 12 em 12 horas, de acordo com a prescrição da enfermagem ou médica, tá? Vão controlar o peso diariamente, isso é importante, né? Para ver se está recuperando o peso, se está havendo ganho de peso. Então, por isso é necessário, né, que haja uma balança, tá, pessoal, lá no quarto ou na casa, para ver se está sendo eficaz o tratamento. Com relação à dieta, vocês vão estimular, explicar a importância da dieta hiperproteica e hipercalórica, tá? Como que funciona? A nutricionista, ela vai elaborar essa dieta, tá? Então, o médico prescreve dieta hiperproteica, dieta hipercalórica. Quem vai elaborar o cardápio é a nutricionista. Se ela achar que há necessidade de inserir algum suplemento hiperproteico, hipercalórico, tá? Existem suplementos prontos, lembrando que a alimentação mesmo é fundamental, né? Caloria é a quantidade energética contida num alimento. Então, alimentos que têm bastante calorias são os carboidratos, tá? Grãos, arroz, feijão, pão. Hiperproteicos, proteína, né? Carnes, normalmente tem uma alta concentração de proteína, carne vermelha, branca, tá? Peixe também, mas a proteína é um pouco menor,
a proteína que contém no peixe, tá? Proteína da soja, em ovo, leite, derivados, tá? Então a nutricionista vai elaborar essa dieta e a equipe da cozinha que vai encaminhar essa dieta para o paciente. Então a Nutri ela vai conversar com o paciente, ver a necessidade, ver se vai precisar de algum suporte nutricional, vai perguntar o que ele mais gosta de comer. Isso é importante, pessoal, né? Porque daí vai estimular, tá, a ingestão da dieta. E se o paciente se recusar, né, a ingerir a dieta, sempre perguntem o porquê. Seu João, por que você não está comendo? Ah, porque eu não gosto do arroz em cima do feijão. Isso é fácil, dá para modificar. Ah, eu não gosto de batata. É só pedir para não vir batata. Então, assim, são coisas que vocês vão estar diariamente com o paciente e que vocês podem auxiliar, né, estimulando a dieta, oferecendo essa dieta, né, ofertando. Olha só que gostoso, tá um cheiro bom, né? Ah, chegou o seu almoço, chegou a janta. Se o tratamento for no hospital, né, fica um pouco mais fácil aí de manter esse controle. Em casa, vai pedir para a família sempre estar ali elaborando dietas, né, diferentes para não enjoar, tá? Dietas que estimulem a ingestão, que sejam agradáveis para o paladar do paciente, coisas que ele gosta de comer, tá? Então, dessa forma que vocês vão poder auxiliar. Lembrando que a tuberculose ela pode afetar outros órgãos, como eu comentei no começo com vocês, né? Ossos, rins, olhos, tá? Não só o pulmão. A incidência é maior pulmonar, tá? Mas lembrando que pode acontecer. Então, se houver qualquer outro tipo de alteração que vocês identifiquem, né, por meio de exames, de sinais e sintomas, sempre notificar a enfermeiro ou o médico, tá? Anotar, tá? E informar o enfermeiro do setor, o médico, sobre os novos sinais e sintomas que podem estar indicando essa transmissão, né, da tuberculose para outros órgãos, tá? Então, se houver alguma alteração nos ossos, de repente dor, fraqueza, tiver alguma alteração na parte renal que possa ser perceptível por meio da urina, por meio de dor no local onde se encontram os rins, tá? Alterações oculares. Então, como vocês já sabem, né, que existe essa possibilidade, sempre se atentem aos novos sinais e sintomas, tá? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vamos nos comunicando, tá? Por hoje nós ficaremos por aqui. Na próxima aula nós começaremos uma nova moléstia aí. Vamos falar de hepatite, tá? Muito obrigada. Ótima semana para vocês. Gratidão. Até a próxima aula.